Hoje você vai acompanhar mais um capítulo de Alice no País das Maravilhas, traduzido por Monteiro Lobato, uma obra que está em domínio público e que vai te levar a um mundo mágico e cheio de aventuras. Se você ainda não ouviu os capítulos anteriores, não se preocupe. A sequência completa está na descrição do vídeo. Capítulo 4. O Coelho dá ordens. Não era o rato, e sim o coelho branco que vinha aos pinotes, olhando em todas as direções, como se andasse em procura de alguma coisa perdida. E Alice ouvia-o dizer, falando sozinho: "A duquesa, oh, minhas pobres patinhas, minha pobre pele, meus pobres bigodes. Ela manda me matar, não tenho a menor dúvida, mas onde eu poderia tê-los perdido?" Alice compreendeu que o coelho branco procurava as luvas e o leque, e como era boazinha, começou a ajudá-lo a procurar esses objetos. Mas parecia que tudo havia mudado depois da sua queda na lagoa. Não via mais nem a sala grande, com a mesa de vidro no centro, nem a célebre portinha que dava para o jardim. Assim que o coelho notou a presença de Alice, gritou-lhe com voz irritada: "Mariana, que é que está fazendo aqui? Corra até em casa e traga-me um par de luvas em leque, depressa. Vá num pé e volte no outro." Alice, de tanto medo, nem discutiu a ordem. Saiu correndo na direção que o coelho apontava, pensando consigo: "Com certeza me tomou por alguma criada. Vai ficar muito surpreso quando der pelo engano. Seria bom que eu pudesse trazer-lhe as luvas e o leque, mas onde é tal casa?" Foi correndo às tontas e, de repente, achou-se defronte de uma casinha muito limpa, que trazia na porta uma placa de metal amarelo com o nome Coelho Branco, gravado em letras pretas. Alice entrou sem bater, subiu a galope as escadas, receando esbarrar pelo caminho com a verdadeira Mariana, que certamente a poria no olho da rua sem luvas nem leque. "Mas isso é um absurdo", começou Alice a refletir. "É um disparate eu a esbofar-me para fazer o que o coelhinho manda. Qualquer dia Diná põe-se a me fazer de criada também." E começou a imaginar as cenas. Imaginou que a sua governanta a chamava para ir ao dentista assim: "Dona Alice, vamos? São horas do dentista." "Espera um pouco, Dona Quitéria", respondia a menina aflita. "A Diná me pôs aqui de guarda a este buraquinho de rato e eu não posso sair sem licença dela." Assim, imaginando tais maluquices, a travessa menina entrou num quartinho que estava de porta aberta e viu sobre a mesa do tocador um leque e vários pares de luvas brancas. Escolheu um deles, agarrou o leque e dispunha-se a sair quando notou uma garrafa perto do espelho. Não havia rótulo dizendo "beba-me", mas Alice abriu-a e provou o líquido, pensando: "Sei que acontece sempre alguma coisa estranha quando como ou bebo nesse país das maravilhas. Quem sabe se esse líquido me faz crescer novamente? Já estou farta de ser pequenininha." De fato, assim foi. Mal bebeu uma parte do líquido e já espichou de tal maneira que a cabeça esbarrou no teto. Teve de parar de beber, senão ficaria de pescoço torto. Colocou a garrafa no lugar onde a encontrara e disse: "Basta. Espero que não crescerei mais, porque mesmo do tamanho que estou, não sei como sair deste quarto. Não passo mais pelas portas. Fui burra, bebi demais." Era tarde, o mal estava feito. Apesar de não ter bebido a garrafa toda, bebera demais e continuava a crescer lentamente. Alice foi espichando, espichando. Começava a não caber mais no quarto. Teve de ajoelhar-se, mas nem assim. Como continuasse a crescer, teve de enfiar os braços pelas janelas e os pés pela porta. Felizmente, aquele absurdo crescimento não foi além. Chegado até certo ponto, parou. Mas a sua situação era das mais embaraçosas. Estava enormíssima, sem poder mover-se, com braços e pernas para fora da casa.
Que será de mim, meu Deus? Exclamou Alice desconsolada, sem saber como escapar daquela terrível situação. Como me arrependo de haver saído de casa. Vivia sossegada, sem esse perigo constante de ora crescer, ora diminuir, e sem ter que aturar coelhos e ratos mandões. Antes nunca tivesse visto o coelho branco no jardim. Mas mesmo assim, essa vida não deixa de ser curiosa, pensou mudando de ideia. Quando lá em casa eu lia contos de fadas, não acreditava em nada daquilo, mas agora vejo que acontecem. Que lindo livro dariam essas aventuras em que ando metida. Que pena não escreverem um assim. E por que não escrevê-lo eu mesma? Quando crescer farei isso, estou resolvida. Quando crescer? Agora me lembro que crescida e até demais estou eu. Estou tão crescida que já nem tenho mais por onde crescer. E Alice foi por aí afora nesse eterno diálogo consigo mesma, até que ouviu uma voz dizer do lado da rua: Mariana, traga logo as minhas luvas e o leque. Era o coelho, furioso da vida, que já vinha a subir as escadas. Esquecendo-se que estava 1000 vezes maior que ele, Alice pôs-se a tremer da cabeça aos pés, de puro medo. E tanto tremeu que abalou a casa toda. O coelho chegou ao alto da escada, tentou abrir a porta. Não conseguiu. Os cotovelos de Alice estavam a escorá-la como grandes trancas. Vendo que por ali não podia passar, o coelho retirou-se murmurando consigo: Vou dar volta e entrar pela janela. Mas a janela estava entupida pelo braço de Alice, e quando o coelho se aproximou, a mão da menina se fechou como para agarrá-lo. Alice não agarrou coisa nenhuma, mas ouviu um rumor de vidros quebrados. Com o susto que levara diante daquela mão enorme, o pobre coelho dera um salto para trás, indo cair em cima dos vidros de uma estufa de avencas. Caiu e afundou por lá. Alice ainda pôde ouvi-lo gritar em voz irritada: Patti, Patti, onde está você? Estou cuidando das maçãs, respondeu uma voz que a menina desconhecia. Cuidando das maçãs, hein? Repetiu o coelho, sempre irritado. Venha cá depressa, ajudar-me a sair disto. E ouviu-se mais barulho de vidros quebrados. Patti ajudou o coelho a desembaraçar-se dos vidros. Depois alisou-lhe o pelo todo arrepiado. Diga-me, Patti, perguntou ele, que é aquilo na janela? Parece um braço, respondeu Patti, firmando a vista. Grande idiota que você é, berrou o coelho. Onde já se viu um braço daquele comprimento e grossura? Enche todo o vão da janela? Vossa Excelência é quem decide, mas a mim me parece um braço. Seja lá o que for, está a me estorvar a passagem. Vá tirar aquilo de lá. Houve um silêncio interrompido de murmúrios. Alice só pôde perceber uma frase. Não estou gostando nada disso. Ao que o coelho retrucou. Faça o que eu mando, seu medroso. Nesse momento, Alice abriu e fechou de novo a mão. Foi outro rebuliço. Pela segunda vez, ouviu-se barulho de vidros quebrados. Quantas estufas de avencas existem debaixo da janela? Pensou Alice. Que será que tencionam fazer de mim? Tirar-me pela janela é impossível. E sinto muito. Daria tudo para me safar dessa horrível situação. Um tempo se passou sem que ouvisse coisa nenhuma. Por fim, notou um barulho de rodas e ouviu outras vozes de gente que falava com espanto. A menina pôde distinguir frases como essas. Onde está a escada? Eu só trouxe uma. Periquito que traga outra aqui. Aqui, periquito. Traga para aqui. Encoste-a neste canto. Isso. Não alcança? Que pena. Temos que emendar uma escada em outra. Amarre bem, periquito. Será que o beiral do telhado aguenta? Cuidado com essa telha solta. Essa cai ou não cai? Suba, periquito, e desça pela chaminé. Não tenha medo. Vá, ande. Alice pensou. Já sei quem vai aparecer pelo canudo da chaminé. É o tal periquito. Ele que venha, que quando aparecer lhe prega um pontapé.
e encolheu-se o mais que pôde à espera, até que um animalzinho, que não pôde perceber qual fosse, surgiu embaixo da chaminé. Alice deu-lhe um pontapé com toda a energia. O pobre periquito voou pelos ares como um foguete, indo cair longe dali. Houve uma barulheira, muito corre-corre. Vá salvar o periquito, ordenava o coelho. Levante-lhe a cabeça, dê-lhe um pouco de pinga para que volte a si. Vamos, rapaz, conte lá o que aconteceu. Não sei, respondeu o periquito, voltando a si, meio tonto ainda. Estou muito atordoado. Uma coisa misteriosa me fez subir pelos ares que nem um foguete. Mais discussões e cochichos. Por fim, o coelho disse: é melhor botar fogo na casa. Tragam palha e fósforos. Ouvindo aquilo e temendo que incendiassem, Alice teve uma grande ideia e gritou: se puserem fogo na casa, eu chamo a Diná e ela caça todos vocês. Fez-se pesado silêncio, durante o qual Alice pensou: que será que vão fazer agora? Se fossem mais inteligentes, deitariam abaixo o telhado. Mas aposto que nenhum deles teve essa ideia. Passados uns segundos, ouviu-se de novo a voz do coelho. Para começar, basta um carrinho cheio, dizia ele. Cheio de quê? Interrogou-se Alice, sem poder atinar com a resposta. Dali a pouco, entretanto, soube do que era cheio o carrinho. De pedras. Começaram a chover pedras na janela. Parecia um bombardeio. Parem com isso, seus bobos. Não veem que estão me machucando? Gritou Alice com toda a força. Mais uma vez, tudo caiu em profundo silêncio. Notou Alice com espanto que, ao caírem as pedras, iam se transformando em biscoitos, e teve uma ideia luminosa. Se eu comer um desses biscoitos, com certeza alguma coisa acontece, que talvez melhore a minha situação. E como não é possível crescer mais, quem sabe eu diminuo. Alice comeu um dos biscoitos e logo sentiu com imensa alegria que lentamente começava a ficar menor. Assim que diminuiu o necessário, safou-se da casa e correu para fora, onde a esperava uma multidão de pequenas aves e animais. O tal periquito não passava de um lagartinho. Estava ainda tonto da queda, escorado por 2 porquinhos da Índia que lhe davam a beber goles de pinga. Mal a viram aparecer, avançaram todos para ela. Mas Alice pôs-se a correr e logo se achou livre deles, no seio de uma floresta. A primeira coisa que tenho a fazer, disse Alice enquanto vagava pelo bosque, é voltar ao meu tamanho natural. E a segunda é achar o caminho daquele jardim encantador. Não desisto de conhecer esse jardim. Bom era o plano, mas como executá-lo? Alice não tinha a menor ideia a respeito e começou a andar ao acaso pela floresta. De repente, ergueu os olhos para uma árvore e viu sentado num galho um cãozinho. Oh, coitado, murmurou com piedade, mas logo se lembrou que podia ser um cão faminto, dos que comem meninas, e ficou transida de medo. Quase sem saber o que fazia, pegou uma varinha e ofereceu-a ao cão. Esse saltou da árvore para apanhá-la. Alice escondeu-se atrás de um tronco. Apesar de muito pequeno, aquele cãozinho era maior que ela e podia comê-la como comeria um rato. Por isso ficou a rodear o tronco de modo que o bichinho não pudesse pegá-la. E em certo momento deu uma carreira e escapou para longe. Correu a não mais poder, só parando quando percebeu que o cão estava muito longe. Que pena, era tão lindo, exclamou Alice, sentando-se para descansar e abanando-se com uma folha de mato. Gostaria muito de tê-lo comigo para lhe ensinar uma porção de prendas. Isso caso eu não fosse tão pequenininha. Vejo que tenho que crescer novamente o quanto antes. Mas como será? Que devo fazer? Suponho que tenho que beber ou comer alguma coisa dessa terra das maravilhas. Mas beber ou comer o quê? Eis o grande problema.
Realmente esse era um grande problema. Tinha de comer ou beber alguma coisa. Mas o quê? Alice olhou para as ervas e flores em redor e nada viu que lhe parecesse de comer ou beber. Nisto avistou um grande cogumelo da sua altura. Examinou de todos os lados e lembrou-se de examiná-lo também do lado de cima. Trepou em uma pedra perto e de lá pôde ver, sentado no topo do cogumelo, um bicho cabeludo que fumava calmamente o seu cachimbo e parecia indiferente a tudo que passava em seu redor. Espero que você tenha se divertido com essa parte da história. Se você está gostando da aventura, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os episódios. Compartilhe também com quem ama boas histórias. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!